Uma das curvas de aquecimento que mais é cobrada nos exames é a curva de aquecimento da água. A gente agora vai tratar sobre essa curva de aquecimento famosa, que é a curva de aquecimento da água. Para isso, eu já trouxe um gráfico de curva de aquecimento para a água completo para a gente analisar cada ponto, o que é que esse ponto traz para a gente de informação. Perceba que nessa curva de aquecimento a gente tem aqui no eixo Y a delimitação da temperatura e no eixo X a delimitação do calor. Essa curva de aquecimento ela difere um pouco daquela curva de aquecimento que a gente viu em outro momento, porque ao invés de vir calor, antes vinha informação de tempo. Mas sim, eu também posso trazer aqui informações sobre o tempo. A curva de aquecimento da água, ela vai tratar da água em 3 estados diferentes. É o estado sólido, de fácil percepção, o gelo. É o estado líquido e também o estado de gás. Perceba que nesse gráfico a gente fez uma delimitação colocando letras para pontuar os acontecimentos que irão ocorrer em cada um desses pontos do nosso gráfico. A primeira questão a se levantar é sobre o estado sólido. O estado sólido da água ele acontece em uma temperatura menor do que 0 grau. Perceba que o estado sólido nesse gráfico ele seria representado por essa região delimitada pela letra A. 0 grau é o ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água é a temperatura que a água no estado sólido, representada pelo gelo, começa a derreter. Está aqui o ponto A com água no estado sólido. Ao chegar no ponto B, inicia-se um processo de mudança de fase, que é o processo de fusão. Perceba que no início da fusão, a temperatura marca 0 grau. No ponto C, a gente tem um término da fusão. Perceba que no ponto C, a temperatura também é 0 grau. O detalhe é que, quando uma substância pura transita de fase, a temperatura ela não muda durante o processo de transição. Ela fica constante. De B para C, a gente tem aqui um estágio de temperatura constante. Uma observação que precisa ser feita é que a constância da temperatura ocorre mesmo mediante o aquecimento do material. Eu continuo aquecendo, só que a temperatura ela fica estável por um momento, que é o momento da transição de fase. E a temperatura só volta a crescer quando a transição de fase ela se completa. A partir do ponto C que a gente tem novamente uma mudança, uma elevação de temperatura. O detalhe é que durante a transição de fase, o tempo vai passando. Calor vai sendo fornecido para a substância. A temperatura não muda, fica constante durante a transição. Só depois que a transição se completa é que a temperatura ela volta a subir. Para a água, a mudança do estado sólido para líquido recebe um nome, que é fusão. A fusão que a gente conhece popularmente como derretimento. O detalhe é que no ponto A a gente tem matéria no estado sólido, seria o gelo. No ponto D, que é toda essa linha aqui, a gente tem matéria no estado líquido. Entre B e C, 2 fases existem ao mesmo tempo. Aqui eu vou encontrar material no estado sólido e material no estado líquido. O detalhe é que a abundância entre sólido e líquido vai acontecer à medida que o aquecimento ele fosse processando. Inicialmente, praticamente, a gente só tem sólido. O sólido começou a suar.
Conforme o aquecimento vai se processando, perceba que a temperatura não muda, o sólido ele vai se derretendo, vai aumentando a parcela líquida, até chegar no momento de não ter mais sólido. Quando não tiver mais sólido, é que a temperatura ela passa a voltar a subir novamente. No ponto D, a gente tem o estado líquido. Um detalhe a ser pontuado é que nessa região D acontece a presença do estado líquido, só que ao mesmo tempo que tem líquido, tem evaporação. Não confundir evaporação com ebulição. A ebulição só vai acontecer quando a gente chegar no ponto E. Aqui a gente tem estado líquido predominante e gás, vapor d'água saindo da fase líquida. É óbvio que a 20 graus, a 50 graus, a 80 graus, o vapor vai saindo da fase líquida. Isso é muito observado. A gente aquece essa água, o vapor sai dela, sai a famosa fumaça. No ponto E, o líquido ele começou a ferver. Aqui inicia-se a ebulição. Perceba que para a água, para substâncias puras, na mesma temperatura que inicia a ebulição, termina. A ebulição se processa a temperatura constante. A temperatura não muda. Começou a 100, termina a 100 graus. Enquanto houver líquido, a temperatura vai permanecer constante durante todo o processo, até que a gente tenha somente gás. Quando a gente tiver somente gás, aí sim, a temperatura vai voltar a subir. Perceba que, da mesma forma que aconteceu na fusão, na ebulição, você continua o aquecimento, o calor continua a ser fornecido. Por isso, essa projeção, nesse sentido, no sentido da seta, a gente tem um aumento do calor. O calor vai sendo fornecido para o material. Até que ele, nesse caso aqui, consiga ferver totalmente e ter somente estado gasoso, como sendo um estado representativo da água. Até a próxima.